Alberto, leva o primeiro tema para mim na tela aí, que é exatamente rastreabilidade e registro de atividades. Todo mundo viu que o novo marco pede rastreabilidade, registro. Franklin ou Karen, quem que vai dar essa palhinha? Vamos lá, eu pego essa palhinha aí, vendo aí? Vai. Aproveitar e falar com, primeiro, agradecer mais uma vez aqui aqueles que estão conectando agora. Um abraço aqui de São Paulo, falando da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Abraço aos colegas que estão conectados aqui também. E, Vianney, este é um tema extremamente importante, né? Quando a gente fala desse novo decreto e sobre rastreabilidade e registro de atividade, e não só no decreto, mas já falamos um pouco disso, principalmente os referenciais de qualidade que começa a detalhar as necessidades que a gente tem agora em relação a essas ações. A gente sabe que muitas dessas exigências, algumas instituições já utilizam esses mecanismos de rastreabilidade, registros, para outras finalidades. Mas agora, de fato, temos a necessidade não só de criar esses registros muito bem organizados para gerar essas evidências, principalmente quando a gente fala ali das exigências, quando vai relatórios regulares para fins de avaliação e supervisão do MEC. A gente agora Sim, precisa colocar, né, Vianney? e vai ter que ficar disponível anos. Exatamente, no histórico, tem que ser um Anos, histórico. sim. Quando é que vai chegar essa supervisão, essa avaliação? Esse dado vai ter que ser um dado perene. Sim, exatamente. E junto a isso, esse registro contínuo e auditável das atividades realizadas pelos estudantes e pelos docentes no ambiente virtual, porque logo mais a gente vai falar dessa comunicação, né, que é importante. E aí, que tipos de exemplos, trazendo para uma prática, né? Que tipos de exemplos de registros que a gente pode utilizar dentro desse segmento de rastreabilidade? Bom, aí cada instituição tem suas peculiaridades, mas de uma forma geral, acesso e permanência no ambiente, qual foi o tempo, horário, frequência dele, a participação ativa de fóruns e outros objetos e outras ferramentas que foram utilizadas no mecanismo no decorrer da disciplina, as entregas das atividades, as participações em aulas síncronas e assíncronas mediadas, que agora está no novo decreto, e a gente vai falar já mais detalhado sobre isso, né? A lista de presença e tempo de conexão, o acompanhamento de conteúdo. Então, é importante que você tenha uma ferramenta que detalhe esse acompanhamento de conteúdo, o que o aluno está assistindo, aquela trilha de aprendizagem, ou seja, o progresso de aula que ele tem feito ao longo da disciplina, ao longo dessa aprendizagem. Ô, Então, ter Franklin, registro disso, né, Vianney? não Manda só o ver. progresso de aula, mas o progresso dentro da aula, né? Perfeito, perfeito. O que ele Porque não vem, basta mais o log, não basta o log. exato, Antigamente, basta o assim, log. ele deu log, autenticou. Não, é o que ele fez e até onde ele fez. É isso que eu estou entendendo ou eu tô Não, viajando não, na tá, maionese? tá perfeito. Agora a gente precisa detalhar mais esse acesso dele, dessa trilha de aprendizagem, aquilo que ele acompanhou, aquilo que ele está fazendo ao longo da disciplina, né? Então, se ele está acessando o vídeo, o tempo que ele ficou no vídeo, as atividades que ele entregou, a participação de fóruns, a comunicação rastreada com docente e mediador, que a gente também vai falar sobre esse tema, né? Então, é fundamental você trazer essas evidências e o próprio ambiente trazer isso de uma forma organizada e sistêmica para o docente, né? Para que a gente possa gerar esses relatórios atualizados e, como você muito bem comentou, de uma forma histórica, né? Eu tenho que criar esse histórico ao longo dos anos para quando vier a regulação, né? Que a gente já sabe que ela vai vir em ciclos agora, né? Em ciclos. Então, eu preciso ter isso muito bem registrado. Excelente. É, Eu não queria te interromper, mas sou claro, obrigado. É que apareceu na lista de participantes aqui o professor Antônio Carbonari Neto, tá? que Foi honra. do Conselho Nacional da Educação, criou as faculdades em Anhanguera, né? Fez toda aquela grande operação com a Croton, tá? Hoje tem uma universidade nos Estados Unidos, a Must University, e ele está com a gente aqui. Eu não posso deixar de registrar a presença conosco aqui do professor Antônio Carbonari Neto, que é meu convidado para um webinar dia 20 de agosto. Por que 20 de agosto? Porque 17 de agosto acaba o intake na antiga EAD. Do dia 18 de agosto em diante, o ingresso só dentro dos novos formatos. Então, nós vamos ter um webinar com o Antônio Carbonara, dia 20 de agosto, e com a professora Maria Inês Fini, que foi presidente do INEP, para discutir o novo desenho do ensino superior brasileiro. Então, já fica feito meus comerciais aqui. Desculpa ter te interrompido, Franklin. Eu te devolvo Imagina. esses 30 segundos para você encerrar esse tópico e vamos abrir o outro.
Imagina, Vianney, sempre um prazer. E eu gostei muito, para finalizar, gostei muito dessa frase que o Peterson colocou aqui, né? Rastreabilidade não é controle, é cuidado. Então, é buscar esse cuidado do que o aluno de fato está fazendo no ambiente virtual, no dia a dia, na sua aprendizagem, aquilo que ele vai desenvolver ou quais são as suas dificuldades para que a gente possa orientar, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse ciclo agora muito claro para a gente dentro das instituições. Vianney, devolvo a bola para você aí. Você está mutado. É uma questão de respeito, né? Lá em Goiás é assim, quando o burro fala, o outro baixa a orelha. Então, eu ponho em mudo aqui, É bem né? isso mesmo. Tá. Vamos pro próximo tópico, então, Alberto, ou você quer colocar algum esclarecimento aí? Eu acho que eu vou assumir ainda um pouco essa bola, Alberto, pode deixar? Porque aqui Claro, vem um pode à tema vontade. muito importante aqui, que vem dessa parte da rastreabilidade e que o decreto traz com muita clareza, que é o controle de presença e sessões síncronas. Até então, muitas instituições já utilizam desse mecanismo, né, de sessões síncronas, mas claro que algumas faziam o controle, mas não existia essa exigência de fato agora de você ter um controle, principalmente quando falamos de sessões síncronas mediadas, que é um tema novo, né, uma discussão muito forte em cima disso. E Vianney, vamos pegar como exemplo aqui Aqui, ó, um. aqui agora é uma sessão síncrona mediada. Perfeito, perfeito. Vocês são os Mas não nossos está atingindo o parceiros. número máximo de alunos. Só tem esse É, Exatamente, detalhezinho. Mas tem não, vários mediadores aqui que pode ajudar. claro, se fosse aquela regra de 1 para 70, teria que ser 3 sessões paralelas, com um mediador em cada uma. perfeito, Mas como nós perfeito. somos 4 aqui, estamos numa sessão única, acho Tá que na média. não vamos levar cartão vermelho. Segue, Franklin. Exatamente. E aí eu quero só trazer uma questão prática para a instituição, que é o quê? Agora, se a gente pegar na prática cursos de graduação EAD, autorização para graduação EAD, cursos de negócios, finanças, enfim, uma área que está autorizada para graduação EAD, onde ele tem 80% pode ser trabalhado no EAD, 10% tem que ser presencial, ou seja, 10% dessa carga horária agora é presencial, isso é inegociável, e 10% ela pode ser presencial também, ou síncronas mediadas, que é esse controle que a gente acabou de dizer, que precisa ter até 70 alunos. Então, este é um ponto muito importante, estratégico para as instituições, avaliar aquelas que não utilizam sessões síncronas, é, a viabilidade disso, em vez de colocar 20% de presencialidade. Você vai estar usando espaço físico, entre outras ações ali, né? Avaliar esse custo é fundamental nesse processo, nesse novo decreto. É, Agora, isso tudo tem que estar registrado, né, Vianney, no PPC. Ok? Mínimo de frequência exigida deve estar nessa documentação. A presença em tempo real deve ser registrada no sistema. Não dá para eu não ter esse registro para gerar essa evidência. Eu preciso gerar essa evidência. E o tempo de permanência mínima na sala virtual, eu preciso dizer isso também. A gente sabe que tem aulas síncronas que acontece que o aluno entra e sai. Ele registra a presença ali, mas quanto tempo ele ficou Ou, nesse ou movimento? fica logado sem falar nada também, né, Nem Franklin? abre a câmera, não fala nada. Por isso, os critérios. É importante você dizer os critérios dessas sessões síncronas mediadas. O que vai acontecer? A gente vai ter alguma atividade vinculada a essa sessão? Quiz, questionário, alguma ação pós-aula. Declarar esse tempo de permanência mínima, está claro para o aluno, olha, a permanência mínima para a sua frequência, você ter a presença é de X tempo nesse movimento, nessas sessões síncronas. A participação ativa deles é importante a partir de agora. Tem que mudar esse conceito das sessões síncronas, né? Precisa mudar. E as boas práticas? Essas presenças devem estar integradas ao sistema de controle acadêmico, porque isso vai precisar ser registrado, né? Quando vier a regulação, precisa estar lá esse registro. E, claro, é fundamental que o professor tenha essa geração de relatórios automáticos por turma, disciplina. Então, necessário que a gente tenha uma maior integração entre AVA e sistema acadêmico. Essa integração ela vai precisar estar muito bem alinhada para que a gente possa trazer esses registros e evidências de forma automatizadas. Vianney, é isso? Isso passa a ser uma espécie de uma obrigação de compatibilidade, né? Entre o Perfeito. sistema acadêmico e o ABA. Como é que fazer essa integração, essa exportação, né? Eu trabalhei em banco na década de 70. Meu primeiro emprego foi pacoteiro, no Magazine. A coisa mais difícil era empacotar velocípede, porque o pai queria dar para a criança empacotada. Mas imagina fazer um pacote de um velocípede. Ele é mole, né? Tudo gira, pedal rasga, o pacote era um inferno. O meu primeiro emprego. Meu segundo emprego formal foi na Caixa Econômica Federal. Fiz um concurso, fui bancário.
e a gente fazia o processo BET, que era o processo de consolidação noturno do movimento, né? Já era computacionado, mas só o giro da madrugada que era computacionado. Agora você tem que fazer esse processo de migração e integração em tempo real entre sistema acadêmico e LMS, né? Então, eu queria que até o Alberto desse uma luz para a gente aí, como é que isso acontece hoje nas ferramentas contemporâneas, porque é muito normal que você tenha, por exemplo, o Liceu como um sistema acadêmico, tá? E tem um D2L como LMS. Como é que faz essa comunicação? Como é que faz esse PET? Já é possível em tempo real, Alberto? Vamos dar uma conferida. Eu deixei na tela, pessoal, né, o nosso ambiente. Eu vou mostrar como que a gente consegue replicar essas informações, fazer esse rastreio e né, ter toda essa questão da presencialidade armazenada dentro da plataforma. O ponto principal aqui, né, inicialmente, seria exatamente a área de notas. Então, essas entregas de trabalho, interações em fóruns de discussão, a entrega das atividades propriamente dita, tudo isso a gente registra. E existem várias outras nuances dessa rastreabilidade. Então, o próprio acesso ao curso, acesso aos conteúdos, entrega das atividades no prazo ou fora do prazo, a nota que foi tirada pelo aluno, conquistada pelo aluno, quais competências ou resultados de aprendizagem foram criados ou obtidos a partir dessas interações. Tudo isso a gente consegue registrar dentro da própria plataforma de maneira automática, conforme a interação desses alunos com esses instrumentos avaliativos. E também a gente pode ter diferentes estatísticas em cima de cada uma dessas categorias de atividades. A um questionário específico, um fórum específico ou a um conjunto desses mesmos elementos. Isso dá uma riqueza de materiais até para a própria instituição definir quais são as suas regras, né, de engajamento, o que que significa engajamento dentro daquele contexto e quais são os mínimos, né, ideais e os níveis de atenção. Uma E outra como é que questão que é você vai importante, fazer na virada de uhum, semestre ou na virada de ano para o legado não desaparecer? Porque esse tudo isso legado, que eu permanece. entendo, vai ter que ficar disponível até o reconhecimento do curso. Exatamente. Então, todas essas novas disciplinas, elas permanecem na plataforma, isso é um controle da própria instituição, e geralmente existe uma integração, né, como a gente comentou, entre sistemas como o Liceu e o Brightspace, para exatamente fazer essa criação das novas disciplinas semestre após semestre. Uma questão importante também que a gente traz com o retorno, né, das notas é a questão da presencialidade. A gente pode trabalhar isso tanto no contexto de atividades presenciais, né, cara a cara, onde a gente vai definir quais são as sessões ou os encontros síncronos ou presenciais, nesse caso, né, que a gente vai executar e lançar essas notas, sejam individualmente ou em massa. Então, aqui no dia 17, a gente tem uma nova sessão marcada, né, para esse grupo. Eu posso simplesmente definir eles todos como ausente, presente ou atrasado, dentro de uma escala que vocês definem como instituição. E, eventualmente, se alguns desses alunos não está, né, totalmente engajado, a gente pode fazer essas configurações, estruturar isso já dentro de um cálculo programado, permitindo inclusive que a instituição tenha essa visibilidade em relação ao nível de corte, né? Qual é a causa de preocupação? No meu caso é 75%, eu tenho boa parte da minha turma aqui com alguns problemas de presencialidade. Ok. Esse mais para sessões ao vivo, né? Agora, o Franklin comentou uma questão, né, em relação às próprias sessões virtuais ou as atividades síncronas mediadas, né? Isso também pode ser integrado de outras formas, né? Assim como nos formatos presenciais. O formato síncrono pode ser lançado dentro da própria área de notas ou do boletim, seja manualmente ou de maneira mais automatizada. Isso também já cria uma massa de dados mais crítica para que a instituição possa nivelar aqueles itens de presencialidade, engajamento e, de fato, atendimento com esses requerimentos do novo marco. Excelente, muito bacana. E eu estava lembrando aqui, eu estou comemorando agora 30 anos do Laboratório de Ensino à Distância, aqui na Federal de Santa Catarina. Está no meu Instagram ali, tá? E nós criamos no Brasil o primeiro ambiente virtual de aprendizagem e as telas estão reproduzidas ali. E eu fico lembrando aqui com aquilo que a gente fez, que era tão singelo, né? Você tinha ali uma biblioteca, você tinha um café, você tinha um repositório das aulas passadas, do material didático, tinha aula ao vivo pela videoconferência, e o ambiente virtual de aprendizagem ele era utilizado logo em seguida da aula. Eu explico isso, está no meu Instagram ali, tem um primeiro vídeo do meu Instagram, explicando como que surgiu no Brasil o primeiro ambiente virtual de aprendizagem com os Albertos do meu time, né? Uhum. Faz 30 anos isso ali. Mas vamos dar sequência, porque é o seguinte, quem acessa material, quem faz avaliação, quem faz tudo isso, está em processo de aprendizagem. Então, eu quero saber, Franklin ou Karen, quem que vai segurar a peteca de avaliações e feedback personalizado? Quem de vocês dois vai pegar esse tópico aí?
vou pedir a palavra para começar a interagir com Vai lá. vocês. Tá. Sobre avaliações, já o Franklin falou bastante sobre a questão da rastreabilidade. E quando a gente fala de avaliação, acho que a rastreabilidade ela está inerente ao processo. O aluno, nós que já fomos alunos, ou quando estamos na posição de alunos, nós queremos feedback de tudo que é feito dentro da plataforma, seja através dos cliques, do progresso e também através das ações, dos instrumentos avaliativos. Então, o novo marco, ele traz, mais uma vez, a questão da avaliação presencial obrigatória, né, por unidade curricular, e ainda diz mais, diz que tem que ter questão discursiva, valendo o texto da nota, tem que essa avaliação presencial ela tem que ter um peso maior em relação às demais atividades avaliativas. E aí a gente para poder se perguntar como é que isso pode acontecer de forma que eu consiga criar um instrumento de avaliação contextualizado com a trilha de aprendizagem, que tudo aquilo faça sentido, que seja combinado com, que seja integrado, que seja alinhado com os objetivos de aprendizagem e que de fato esse momento avaliativo seja uma etapa para que o aluno possa refletir sobre o seu próprio processo, né? Bem pedagogicamente falando. Então, quando a gente vai trabalhar sobre, discutir sobre avaliação, a gente tem que se perguntar a primeira coisa: vai ser digital ou vai ser impressa? O fato dela ser presencial não significa que ela é somente no papel. Eu posso sim fazer uma avaliação presencial com suporte de tecnologia. Ah, mas eu preciso de um notebook, um computador com uma configuração muito avançada? Não. Aqui na universidade a gente trabalha com Chromebook, que é um dos mais simples dispositivos e tudo funciona. Então, a gente precisa avaliar de que forma que essas avaliações de forma digital, elas podem sim ser um instrumento de feedback para o aluno. Então, seja esse feedback em formato de texto, em formato de vídeo ou gravação de áudio. E além de tudo, não é somente o aluno que pode ter feedback, mas também o mediador pedagógico, o professor regente da disciplina. Por quê? Porque existem boas práticas de inclusão de pesquisa CSAT, de satisfação do estudante, de satisfação daquele usuário que está consumindo aquele conteúdo, que está participando daquele momento de aprendizagem, de dar um retorno também para a instituição sobre a sua experiência. Então, a gente está falando de avaliações formais, sejam elas no formato digital, sejam elas no formato impresso, e também estamos falando de avaliações institucionais que podem estar diretamente nas mãos do teclado, na ponta do dedo dos alunos durante a sua trajetória de aprendizagem. Por que não incluir uma pesquisa CESAT ao final, né, de cada atividade síncrona? Por que não colocar uma pesquisa CESAT ao final de um momento presencial? De que forma que isso pode fazer parte do próprio processo de aprendizagem, tanto do aluno, quanto da instituição, quanto dos professores e de todos os sujeitos envolvidos no processo formativo. Uma coisa Pô, importante que a bacana. gente não pode esquecer é, ó, muitas vezes a gente não tem um dispositivo para cada aluno, porque agora tem que ser por unidade curricular essas provas, e aí todo mundo se pergunta: vou fazer prova mensal, vou fazer prova trimestral, vai ter sistema de agendamento, enfim. O que a gente não pode perder de vista é a questão da identificação do aluno, que requer, ao mesmo tempo, a preocupação com os dados e privacidade desses alunos. Vou fazer uma prova identificada, vou colocar o nome completo do aluno, vou ter que ter um procedimento de descarte adequado de cadernos e folhas de resposta, eventualmente, que não foram preenchidas por esses alunos na primeira chamada ou na substitutiva. Então, existem outros atributos, além dos pedagógicos, que essas avaliações elas podem fazer parte, né, do processo vivo que é a própria trilha, a trilha pedagógica, a trilha de aprendizagem disponível para eles. Então, é um pouquinho Mu- sobre isso. Não, muito bacana, top total. E assim, avaliação com feedback personalizado é uma meta educacional que a gente vem construindo ao longo da humanidade. Na verdade, Sócrates fazia educação personalizada, discípulo por discípulo. Quando ele tinha uma Exatamente. limitação, era ele e um discípulo caminhando por um jardim, né? Com 50 já não dava, com 70 já não dava, com 1000 já não dava. Hoje dá, porque a gente consegue, pela estatística, pelo analytics, mapear o estágio de cada um e dar para ele o componente de reforço que ele precisa ou de impulsionamento. Uma coisa que eu sempre discuti com as minhas equipes: não tem que acudir só o aluno fraco, não, tem que acudir o aluno muito bom, porque o aluno muito bom também quer atenção para ele chegar mais longe ainda.
É ele Com que vai para um certeza. projeto de bolsa de pesquisa, é ele que vai para uma especialização, para um doutorado, para uma startup. Então, nós temos que atender o aluno fraco no que ele precisa para ele poder acompanhar o grupo e alcançar o objetivo de aprendizagem e empurrar o aluno muito bom para que ele chegue mais longe ainda, né? Com certeza. E sempre, né, Vianney, devolutivas qualificadas, elas diminuem o grau de barulho nos canais de atendimento, né? Processo de revisão, Assim, insatisfação, porque um aluno se compara com o outro, inevitavelmente. é. Não, quanto mais estruturada a proposta didático-pedagógica e quanto mais bem formatados os materiais, menor a demanda sobre a tutoria, né? Então, quanto mais estruturada é a sua proposta didático-pedagógica, menos demanda você tem sobre a tutoria futura, né? Avançando, crianças, qual o próximo tópico nosso aí? Análise de dados, tomada de decisão. Tudo a ver, tá? Você tem os dados, você analisa para tomar a decisão. Batata. Quem que vai segurar essa peteca aí? Deixa que eu vou nessa Vai, peteca aí, Vianney, porque tem vai. muito a ver com rastreabilidade e o cuidado, né, que está muito bem Uhum. colocado ali pelo Peterson. Eu diria que muitas IES, elas já utilizam a inteligência de análise de dados para ações preditivas, né? Controle de evasão, sucesso, permanência. Então, isso não é nenhuma novidade para algumas instituições, mas para outras que não utilizam ou de fato não têm isso formalizado dentro da sua instituição, tem que começar a pensar nisso. Porque não vamos pensar só não no regulatório, fazer isso só pelo regulatório, mas principalmente, né, em relação à aprendizagem e à permanência desse aluno, de fato, no seu ambiente, na disciplina, no curso e na sua finalização. Então, acho que é aproveitar esse momento e trazer isso como um lado importante para a sua instituição para fazer essa mudança de mindset aí. Então, a importância de transformar dados brutos em informações úteis, hoje ela é fundamental para a gente sair desse tudo que é baseado em achismo, através de dados. Eu tenho essa informação, eu preciso caminhar para este lado. A análise de dados como obrigação regulatória, sim, mas para apoiar a intervenção pedagógica, porque eu vou precisar registrar isso, evidenciar que foi feito uma retroalimentação, retroavaliação e, de fato, algumas mudanças que aconteceram para melhorias, né? Então, que aplicações práticas que a gente pode utilizar? Aí, bom, cada instituição utiliza também diversas formas, né? Mas os principais, acompanhamento do desempenho do aluno. Acho que isso é fundamental, a gente acompanhar como ele está vindo nessa trajetória, a identificação do baixo engajamento, porque isso gera evasão, então precisamos estar atentos a isso. Melhorias de práticas pedagógicas em base desses resultados, então, aí a reunião de colegiado, NDE, buscando esses dados, fazendo essa retroalimentação para ajustar as estratégias do EAD conforme de fato tem acontecido essa participação. Então, diversos indicadores que a gente tem aqui como sugestões, né? E o ambiente virtual precisa estar tudo isso integrado, né, Vianney? Ó, indicadores aqui, ó. Taxa de acesso e frequência no ABA, tá? Taxa de acesso é uma coisa. Agora, frequência em sessões síncronas e assíncronas já é outra coisa. E a Sim. qualificação dessa frequência, ele ficou só ligado, ele assistiu, já tem controle que permite fazer isso. Entrega de notas de atividades, básico. Participação em fóruns e interações, básico. Índice de conclusão por disciplina, básico. Avaliação dos alunos, que a Karen também tinha falado, né, Karen? Né, de fazer a avaliação e monitoramento constante, né? Quer dizer, se você consegue identificar um ruído antes dele virar problema e resolver, é melhor do que esperar ele chegar pelo saque com uma demanda de um abaixo assinado virtual dos alunos. Então, esse monitoramento te permite não só aprendizagem, como tomada de decisão administrativa, né? Você identificar antes para depois evitar um problemão. Fechamos esse tópico? Vamos seguir? Max, querido, vai dar alguma luz para a Ah, gente nesse tópico aí? logo na sequência. Vamos deixar mais Na um, aí eu vou sequência. juntar três em Tá. um. Engajamento Maravilha. três em um é um nome da minha adolescência, que eu tinha uma vitrola Telefunken, que ela era rádio, toca-fita e toca-disco. Telefunken, eu tinha um 3 em um Telefunken lá em Goiás, lá em Anápolis, lá em 1972. Tá. Quem que Vixe, vai pegar o Maria. engajamento aqui? Karen ou Franklin? Eu vou continuar a Vai conversa do lá. Franklin aí, porque quando a gente fala de engajamento, está muito relacionado também a feedback, né? Então, o aluno saber que ele tá, que existe alguém ali dentro do ambiente virtual cuidando dele.
Então, de que forma que ele não é invisível, de que forma que ele de fato está lá dentro, as pessoas sabem que eles estão, que os professores sabem que eles estão lá dentro, e de que forma que o aluno sabe que tem um professor cuidando dele. Existem múltiplas formas de você conseguir engajar um aluno com conteúdo, com tecnologia, com interação, tudo isso para quê? Para criar senso de identidade desse aluno. E como é que a gente faz isso? Com metodologias, com inovação, com tecnologias, de forma que tudo isso faça sentido e se conecte com o mundo profissional, se conecte com a expectativa profissional que esse aluno vem. O aluno matriculado na EAD, ele vem em busca de qualificação profissional, ele vem em busca de melhoria da sua qualidade de vida e o que ele e quando ele chega lá no ambiente virtual, quando ele se depara com o professor, precisa fazer sentido para alinhar essa expectativa que ele chega, precisa fazer conexão com o propósito dele estudar, dele confiar o seu tempo a um processo, sobretudo no ensino superior. E aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode incluir conteúdo que de fato encante esse aluno, que sejam conteúdos magnéticos, que ele de fato consiga ficar preso nessa plataforma e, ao mesmo tempo, que a tecnologia possa ajudar. E tem um recurso que eu deixei até aqui grifado, que eu sou muito fã desse recurso, que são os agentes inteligentes. Sabe aquele tutor administrativo que apareceu lá no Novo Marco, que é tutor administrativo? E a gente fica se perguntando, o que é que esse tutor administrativo vai fazer? Se é tutor e é administrativo, controlando frequência? Mandando e-mail para aluno? Eu juro que eu fiquei me perguntando, por quê? Os agentes inteligentes, eles fazem exatamente isso. A gente configura, não sei se o Alberto vai falar, não combinei essa fala com o Alberto, mas eu particularmente, a gente configura todos esses requisitos que eu quero para parabenizar um aluno, para dizer em que etapa que ele está, para dizer quanto falta para ele acabar, para dizer o quanto ele já conseguiu avançar, para dar retorno personalizado com a assinatura do professor, chamando pelo nome dele, ele acreditando de fato que tem um texto ali humanizado, afetivo. Porque, não se enganem, os alunos do EAD, muitas vezes eu brinco, eles são carentes. Então, eles precisam de atenção, eles são muito carentes, eles precisam de alguém chamando pelo nome deles. Quem está aqui que ouviu o Vianney falando o nome no início, não gosta? É a mesma coisa. Olha, o Vianney falou meu nome. É a mesma coisa um aluno. E como é que a gente consegue fazer isso com um aluno da educação à distância, com agentes inteligentes? Os agentes inteligentes, eles chamam o nome do aluno, e promovem esse engajamento, fazem com que esse aluno acredite nele mesmo, que ele está no caminho certo. Porque tudo isso também, além da tecnologia gerenciar a aprendizagem, gerencia a expectativa do aluno, do progresso dele durante. Muitas vezes ele está no caminho certo, mas nem ele mesmo acredita. E quando a gente manda esse reforço positivo, quando a gente diz que ele está no caminho certo, quando dá voz para ele, quando chama o nome dele, parece que ativa, sabe? Liga uma luz, liga uma chave dentro dele e faz com que ele acredite e fique lá estudando, acreditando nele mesmo, acreditando que está no caminho certo e progressivamente alcançando de passo em passo o seu sucesso acadêmico. E é por isso que o engajamento ele não é uma fórmula tecnológica, mas ele é um conjunto de ações que envolvem essa comunicação do aluno com o seu professor, com a instituição, que juntos engajam, geram identidade e, de fato, promovem o progresso desse aluno rumo ao sucesso. Então, Gostaria de quando a fazer. gente Perdão. junta tudo isso, né, Peterson? Bacana, muito bacana mesmo. Eu É queria isso fazer aí, é só de uma quem nota, professor vive. João, se me permite? Vai lá, é só dizendo o seguinte, isso é de quem vive o dia a dia, né? A Karen, ela é apaixonada pelos estudantes, né? Então, ela quando ela percebe que ela tocou um aluno, né? Para resolver um problema, ou só para lembrá-lo, só para dar um afeto, ela sabe que ele engajou. Então, o engajamento não é só participou do fórum, não. O engajamento é uma sensação de pertencimento e isso gera para ele um compromisso de continuidade e ele vai até a formatura. Um aluno que você olha para ele e fala, poxa, que bacana que você conseguiu fazer isso, aquilo tem um valor para ele extremo, Inestimável. Às vezes aquele nesse e-mail que chega é o e-mail que ele precisava para não desistir, sabe, Vianney? Eu conheço não muitas desistir. histórias de Ah, alunos exatamente. que É, uma mensagem, uma mensagem. um parabéns, olha, E se você está você, no caminho certo, você vai e se conseguir, você você está consegue, caminhando. se você consegue, pela tecnologia, identificar qual é a mensagem que ele está na expectativa ou na necessidade de receber, deu match. Peterson, desculpa ter te interrompido.
Não, imagine, meu comentário está muito alinhado com o que a professora Karen está falando aqui. Enquanto eu copiei e colei minha nota especial aqui no chat, para quem não está acompanhando o chat aí, recomendo que role lá para cima, porque cada fala, seja do professor Franklin ou da professora Karen, eu estou adicionando uma nota especial sobre o que eles estão falando e um caso de sucesso real que pode até ajudar quem está nos ouvindo aqui a entender o como, né? Como que eu saio daqui para cá? Porque, poxa, eu estou vendo a Karen falar de agentes inteligentes, mas eu queria mais detalhes disso. Como é que eu implemento na minha instituição? Além de conversar com a D2L, você pode também, em paralelo, acessar todos os casos de sucesso que eu estou colocando aqui. E o que eu acho bonitinho da Universidade Tiradentes e da Karen é que quando o cliente ele é muito engajado com a tecnologia para ter um propósito para a vida do aluno, ele dá até nome para a tecnologia. A Karen não chama de agentes inteligentes, a Karen chama de agentes de afetividade. Você lembra disso, Karen? Você que me ensinou essa. Lembro, exatamente. Claro, você tem que falar o nome do aluno, tem que dizer, tem que falar com carinho com ele, tem que botar o sorriso no texto, né? Assim, a motivação no texto. Ok, bacana. Alberto, querido, agora é o Bora teu lá. 3 em um aí. Vai Deixa eu lá. mostrar agora como que essas coisas se refletem na plataforma, né? E como que a gente pode ajudar a criar essas experiências. Em primeiro lugar, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho a visão de um aluno. Então, como a Karen comentou, eu gosto muito dessa ideia de que engajamento não é uma coisa só. Ele é um conjunto de vários elementos. E a própria interface, quão amigável ela é, já é um fator de engajamento do estudante. Então, no momento que ele entra na plataforma, é interessante que ele saiba que tem coisas acontecendo dentro das disciplinas dele, referente aos fóruns ou comunicações, eventualmente algum tipo de atualização dos conteúdos, sem precisar caçar essa informação, ele tem já uma diretriz, já na própria página inicial, em cada uma das disciplinas que ele está matriculado, ele vai ter aviso de quais são aqueles trabalhos que eventualmente estão ficando para trás, o que ele tem pela frente. O calendário vai servir como um ponto de acesso também a essas atividades, então, sem ele precisar clicar e navegar muito, ele já tem recursos e acessos diretamente dentro desses espaços. Além disso, toda a parte de feedback ou retroalimentação que ele recebe, a questão da personalização ela é muito importante e ela é muito presente aqui no Brightspace também. Então, um aluno que recebe feedback, seja qual atividade for, ele vai ter acesso aqui a informações tão simples quanto um textual, um presente ou ausente nas sessões síncronas. Ele vai ter acesso a uma visão de todas as atividades que ele fez no questionário, eventualmente algum vídeo carregado ou gravado dentro da própria plataforma pelo professor. Quem é professor sabe que às vezes é mais fácil tu gravar um áudio ou um vídeo de poucos segundos do que escrever aquela orientação. Então, é uma forma muito rica e flexível de interagir com esses aprendizes. E, claro, sempre trazendo algum tipo de interação com propósito, né? Tudo isso trazendo, digamos, dados e uma experiência positiva. Conteúdo também faz parte né, nessa jornada do engajamento. Então, a possibilidade da gente criar conteúdos que sejam responsivos, que funcionem em qualquer dispositivo, que sejam interativos, que possam utilizar recursos tão simples quanto imagem e texto, mas também elementos interativos, né, que tragam uma provocação, um estilo de aprendizagem diferente, sempre é muito interessante. Inclusive, né, como a gente fala de análise de dados e avaliações, por que não incluir, durante os períodos de leitura ou de conhecimento mais teórico, avaliações mais formativas, com feedback automático, como é o caso dos envios de questionários ou até mesmo as atividades incorporadas dentro da própria plataforma. Uma outra questão que a gente pode comentar a respeito dos dados, e a Karen comentou muito bem aí, né, são os agentes inteligentes. Uma visão que o professor tem desde o início, em qualquer uma das Max, disciplinas que ele Max, está muito. Oi, Max, querido, quando você falar com a Karen, você tem que falar agentes de afetividade. perdão. Não, não, Tá? não, não precisa tanto. É, Mas eu já vai fico lá. aqui corrigindo, mentalmente eu fico É, assim, corrigindo, fica vai tranquilo. lá. Os Agentes de assistentes afetividade. acadêmicos, né? Então, essa visão É, geral do progresso da classe, né, de como cada um dos alunos está performando frente àquelas atividades que são propostas pela instituição é muito importante. E principalmente numa representação visual, a gente consegue identificar rapidamente quem são as pessoas que estão na ponta ou no final dessa cauda, né? Então, geralmente informações ou pistas visuais ajudam muito com isso.
Ô E os Alberto, agentes. fique Oi. congelado aí. Nesse Opa. caso aí, por exemplo, o que é que eu faço, Vianney? Eu pego já previamente, antes de começar o semestre, a gente já configurou todos os recadinhos que quer mandar para os alunos. Os que estão com 57 vão receber um tipo de mensagem, os que estão com 40% vão receber outra, personalizada e assinada o nome do professor, tá? É como se o aluno vai receber uma mensagem sabendo que é o professor que está ali no dia a dia com ele, que está mandando aquela mensagem para ele, sem o professor fazer nada. Gente, em Exatamente, tá? 1995, a gente comunicava com os alunos por e-mail, que era uma grande novidade, tá? E Tinha quando a gente tabela para um conseguiu, lado e para o outro, né? e quando a gente conseguiu, em 96, fazer uma sessão de Mirk com os alunos, Eu me onde lembro de aparecia Mickey. a fotinha deles ali, tá? Aquilo foi uma revolução, os alunos se sentiram dentro, aquilo foi uma coisa louca que aconteceu, assim, quem fazia aqui o MIRC para a gente era o George França, hoje é professor na Federal do Tocantins, foi candidato a reitor lá agora, ele era meu monitor, né? E ele dominava o MIRC, então ele passava horas ensinando os alunos a poder entrar, fazer uma sessão de MIRC. Foi um tempo muito lindo na minha vida, foi quando tudo isso começou no Brasil, eu vou deixar para vocês no chat aqui para assistir depois da sessão, tá? Depois da sessão, eu vou deixar o link para vocês verem aqui a história da educação à distância digital no Brasil, que está comemorando agora 30 anos. Aconteceu aqui em Florianópolis. E o professor Benhur Gaio, que é o reitor da Uninter, fez doutorado com a gente aqui. E ele vai, inclusive, dar o depoimento dele em vídeo, vai ser colocado. O professor Luiz Cury também vai dar o depoimento dele em vídeo. Todas as pessoas que passaram por aquela experiência estão colocando seus depoimentos. Já tem 60 pessoas ali para colocar como é que foi a primeira experiência de educação digital no Brasil. Vendo hoje vocês falando aqui, eu estou fazendo o meu filme da vida, né? Eu estou fazendo o filme desde 95 até agora, como que a cada virada de ano a gente tem uma inovação que resolve um problema real que a gente tem, né? Então eu estou muito contente, estou fazendo uma viagem da minha vida aqui, te agradeço muito. Próximo tema qual que é, Max, para a gente ganhar tempo aqui, que a hora vai Bora. passando. Competências digitais docentes. Como que a gente vai Vianney. qualificar o nosso docente para ele ter competência digital? Na nossa equipe, quem fazia isso era a Angelita Marçal Flores. Hoje ela está na costa da Espanha, tem um restaurante lá, ela é chefe lá. Ela ensinava os docentes e os tutores como utilizar a tecnologia para afetivar o processo e ter ganho de produtividade, né? Hoje, como é que você trabalha a competência digital docente? Franklin ou Karen? Quem que vai segurar essa? Eu vou começar. Se o Vai Franklin lá. pode ficar à vontade também. Vianney, a primeira coisa que eu tenho para falar é que não está fácil ser professor hoje, não, viu? Porque além de você fazer mestrado, doutorado, livre docência, você ainda tem que aprender a pensar de forma digital. Você tem que aprender a fazer planejamento pedagógico utilizando tecnologia. Você tem que aprender a usar a tecnologia para poder usá-la com seus alunos. Tem que aprender a fazer a mediação de aprendizagem em ambientes presenciais e digitais, síncronos e assíncronos. E aí, Vianney, eu converso com muitos professores e agora eu estou falando mesmo como uma professora, tanto do EAD quanto do presencial, que usa a tecnologia como suporte, porque assim, as pessoas ficam imaginando, medicina não pode ter curso, não pode ter carga horária à distância. Mas não significa apagão digital no curso de medicina. Pelo contrário, você vê cada vez mais as instituições investindo em tecnologia educacional. Ter ou não ter carga horária à distância para fins curriculares não significa que todos os professores de todas as áreas do conhecimento precisam desenvolver competências digitais. E eu ficaria aqui falando até amanhã de manhã sobre isso, porque quando a gente fala de desculpa. Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, muitas vezes a gente fica imaginando, a pessoa mais velha não consegue, ou a pessoa mais nova é a que vai conseguir, mas a mais nova não tem a qualificação, a formação acadêmica. E aí, Vianney, a gente entra naquele impasse. Será que até que ponto essas competências a gente consegue desenvolver em professores nos nossos programas de formação? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, enquanto instituição, enquanto gestão acadêmica, é que a tecnologia precisa fazer sentido para a vida do professor. Se aquela tecnologia resolver uma dor do professor, como essa de disparar e-mails automáticos, de acordo com os perfis e o rendimento de cada um. Se ele sabe que aquilo ali resolve a dor dele, ele aprende. Se ele sabe que
ele utilizar um template para fazer aqueles quadradinhos bonitinhos que o Alberto fez ali de flip, de virar. Se ele souber que tem um template, que aquilo ali vai ajudar a aula dele, vai ajudar um aluno que tem algum tipo de, que vai deixar o aluno mais focado naquela atividade, com o uso de um template para garantir identidade institucional, ele vai aprender a usar. Então, o que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala sobre desenvolvimento de competências digitais, a gente tem que também fazer com que todas essas tecnologias disponíveis, tanto em plataformas de educação, quanto em outros recursos que se complementam dentro da plataforma que é utilizada. Aqui na universidade, a gente usa o Google, por exemplo, o Google Meet como plataforma oficial. Tem que fazer sentido para a vida do professor, tem que resolver um problema dele, ele tem que ver que aquela tecnologia, de alguma forma, vai apoiar os seus alunos, vai favorecer a aprendizagem, porque o professor, ele gosta de tecnologia que faça sentido na vida deles. E aí, durante esse processo de aprendizagem, ele vai identificando de que forma que ele consegue fazer uma curadoria mais acurada, né, mais apurada, mais conectada com os objetivos de aprendizagem. Ele precisa entender sobre design instrucional, de que forma que tudo isso se conecta em prol da avaliação e como é, por exemplo, a gente falou sobre avaliação. Quais são as ferramentas que permitem que esse professor avalie em escala com feedbacks personalizados? Porque avaliar uma turma de 50, até de 70 alunos, como exige o marco, é fácil. Eu quero ver fazer para 1.000, quero ver fazer para 700 de forma personalizada. Que todo mundo fica lá, feedback personalizado é bonito na turma de 70. E a turma de 1.000? E a turma de 700 faz? Faz. E como é que precisa? Como é que você organiza Bom, isso? Você tem que ter é, essa organização mental, essa competência digital para amarrar tudo isso. excelente, muito bacana. Galera, eu estou perguntando para a audiência aqui se podemos seguir até 4h15 para dar tempo de todo mundo esgotar os temas. Então, vamos acelerar aqui, ó. Qualificação de professores e mediadores. Quem que vai segurar essa? Franklin Então, ou só para Karen? dizer, professor, que em paralelo eu estou respondendo todas as perguntas que estão abertas aqui, tá? Uma por uma. Excelente, muito bacana. Então, vamos apertar o passo aqui para a gente poder garantir de esgotar todos os temas. Franklin, querido. Bora, vamos lá, eu vou acelerar, vendo aí. Eu acho que, e aqui só complementa o que a Karen, de forma maestral, falou sobre a docência digital. Eu acho que nós, docentes, temos que parar, né, e perceber que agora chegou um momento. A gente vai aprendendo muito por instituições, né? Tal instituição X tem ferramenta tal, eu tenho que aprender. A outra utiliza outra ferramenta, eu já tenho que aprender. E tenho que usar tudo isso. O docente ele tem que se tornar um docente digital. E para isso, de forma sozinho, não, né? As exigências, e até respondendo uma pergunta que estava no fórum, é obrigatório agora o professor ter estricto senso? Os referenciais de qualidade deixa claro que não é obrigatório, mas sugere-se, né, preferencialmente. Então, quando vem isso, com certeza lá na frente vai vir Vai uma declarar cobrança. no censo, tem Vai que ter. declarar no censo, vai ter que ter. Então, ele não está obrigando, mas isso com certeza deve influenciar na nota dos instrumentos avaliativos do curso, com certeza. Então, a régua aumentou. E além disso, o professor tem todo esse arcabouço aí de tecnologia que ele tem que dominar. E aí não tem jeito, prezados. A gente precisa do envolvimento da instituição, a capacitação permanente, continuada desse apoio ao docente, àquilo que ele tem que de fato utilizar. E como a Karen muito bem mencionou, as ferramentas digitais que os ambientes virtuais de cada instituição utiliza, tem muito recurso. E o professor usa 10%, 15%. Ele pode usufruir dessas tecnologias e se transformar em um docente digital, conhecendo também outras ferramentas que vai possibilitar e agilizar o trabalho dele, né, dentro da docência digital. E um ponto muito importante, tudo isso ele vai poder trazer essa comprovação das evidências dessa interação que o novo marco tem como exigência também, a interação docência, professor-aluno, aluno-conteúdo, aluno-mediador. Então, esse é um ponto importante. Já no próximo slide, Vanessa, para não tomar muito tempo, eu já vou emendar também aqui sobre esse espaço docente que precisa estar registrando tudo isso. Então, esse espaço docente, que é o considerado um ambiente digital único que centraliza todas as atividades pedagógicas do professor na EAD, é fundamental que o AVA consiga fazer esse registro e aí integrar tudo que está sendo utilizado lá, desde o planejamento, que são suas trilhas de aprendizagem, os cronogramas, a comunicação dentro desse ambiente de forma registrada, a própria avaliação, o acompanhamento e o registro desses relatórios. Então, novamente, o reforço.
capacitação é fundamental para o docente na capacitação da docência digital, Vianney. Eu, eu pegando aqui, eu concordo plenamente, né? Eu peguei a geração dos professores que não conheciam a tecnologia, né? Eu fiz capacitação do Proinfo, viajava o Brasil inteiro, com a Sônia Sete, Mauro Pequeno, grandes colegas, Fernando Valente, né? Fernando, pessoal da a Beth Almeida, Silvia Fickman, professor Lito. Na década de 90, a gente viajava o Brasil inteiro explicando a tecnologia, né? Os professores nas universidades não conheciam, né? Então eu peguei essa geração. Hoje eu trabalho com pessoas muito mais jovens do que eu, que já têm uma certa natividade digital. Então eu percebo hoje as novas gerações de professores, eles já têm uma natividade digital, o que favorece muito a capacitação para docência digital. Eu chamo de uma docência digital, porque não basta só você ter uma performance, tem que ter usabilidade, tem que ter, como a Karen falou, manejo de ferramentas que agilizam, que automatizam e amplificam o poder do docente ali. Adorei, foi muito bacana, achei excelente. Pelo que eu entendo, Alberto, tu vai dar um look para a gente aí. Eu vou dar uma pincelada rápida a respeito dessa questão da capacitação e um ponto importante aqui do Brightspace, é que mesmo essas ações que são feitas acadêmico-pedagógicas com alunos dentro da instituição de ensino, ela também pode ser feita essas iniciativas de capacitação interna desse corpo docente ou do próprio corpo de colaboradores da mesma plataforma, com recursos específicos para isso. Então a gente pode usar todos esses recursos de autoria de conteúdo, avaliação, premiação, acompanhamento, engajamento para os professores também. Eles funcionando como aprendizes ou aprendentes nesse processo contínuo de aprendizagem. No caso das administrações, a gente vai conseguir monitorar ou, digamos assim, olhar para cada um dos grupos ou conjuntos de professores que precisam de treinamentos, quais são as especificações de cada um, que tipo de treinamento eles estão fazendo e qual é o resultado que eles estão obtendo em cada um deles. Então, a gente pode criar conjuntos ou cápsulas de conhecimento que ensinem ele a usar uma determinada ferramenta ou plataforma e habilitá-los ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que a gente dá esse poder para que o professor crie esses roteiros de aprendizagem e as suas coleções de conhecimentos. Então, a própria instituição pode ter um número X de horas de capacitação obrigatória e o professor pode alimentar isso tanto com atividades de dentro da plataforma quanto atividades externas, como palestras, eventos e assim por Uma diante. pergunta técnica para o Alberto, para a Karen e para o Frank, né? Uma das coisas que eu sempre incentivei é que o professor produzisse o seu portfólio semestral para reuso e aperfeiçoamento, né? Ele pode ter esse portfólio digital armazenado dentro do sistema para reuso nos semestres seguintes? Poderia ter o portfólio, no caso aqui, né, na plataforma, esse portfólio pode ser criado pelo próprio professor ou por um tutor, digamos, um monitor responsável por treinamentos. E claro que também as premiações servem como uma forma de conquistas, né, conquistas acadêmicas ou conquistas de aprendizado, podendo inclusive compartilhar isso externamente, né, com LinkedIn, perfis pessoais ou até em áreas públicas também. Uma forma de Você coletar fala que toda ele essa pode ter informação. se ele pode ter o reuso, o retrabalho dele é muito menor, né? Então, Uhum. ele vai, a gente dá a mesma disciplina várias vezes ao longo da vida, vamos atualizando, mas se eu posso ter uma taxa de reuso virtuosa, ela me diminui a carga inicial a cada semestre ali, né? Uhum. Perfeito. E agora, próximo tópico, vamos ganhar tempo aqui. Da curadoria à autoria. Eu vou E ser breve, agora? que eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes Tá. a gente se preocupa, né? E o conteúdo, obviamente que o professor não vai ficar desenvolvendo um programa, salvo se é da área para fazer um objeto em 3D ou de realidade aumentada, né? Salvo se for muito específico da área de design digital, que é um requisito. Mas um professor das humanas, tipo eu, assim, não necessariamente precisa. Usar fazer um site, fazer por quê? Porque as boas práticas, elas já têm template, tem que ser intuitivo, tem template, tem com a cara da instituição e com a competência digital desenvolvida, eu acho que pode ir para o próximo, Alberto. É, esse professor, ele assume múltiplas funções, mas a gente tem que lembrar o que que a gente vai esperar da tecnologia. A primeira coisa que eu não coloquei aí é que ela tem que trabalhar em silêncio. Tecnologia, pessoal, é só para fazer o trabalho dela, ficar estável, funcionando. Quando eu clicar em entregar e não me dá outra preocupação a não ser os meus alunos.
A tecnologia ela precisa ficar quietinha, trabalhando lá, ó, funcionando. E aí a gente consegue dar apoio ao professor. Franklin tá rindo, porque assim, a gente tem que escolher os problemas da vida, né, Franklin? E a gente escolhe alguns, e a tecnologia não pode ser um problema que a gente escolhe para dar confusão na nossa vida no dia a dia. Mas o que que a gente pode esperar dela, além dela funcionar? Dar apoio para o professor e apoiar o professor é essencial. Ajudar a criar essas trilhas pedagógicas para que eles se conectem, para que fique magnética efetivamente, para que apoie esse professor a criar conteúdos. Ou seja, tem um botão, um único botão de play que ele consiga dar o play e o rec facilmente, seja em vídeo, tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, ele tem que clicar e funcionar. E que tudo isso tenha a marca da instituição, tenha a identidade do professor, tenha o tom de voz que ele usa e, sem dúvida nenhuma, tenha de suporte estratégico para esse professor, para esse gestor acadêmico conseguir monitorar dados, diagnosticar etapas, enfim, reconhecer os líderes, reconhecer os alunos que demandam algum tipo de atenção especial. E por que que eu digo isso? Porque ela tem que atender requisitos legais de acessibilidade e para todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de alunos, todas as demandas que existem na sociedade e que estão dentro das nossas universidades. Então, a tecnologia ela tem que dar esse suporte também com acessibilidade para todos os nossos alunos. Eu sempre brinco assim, o nosso trabalho da gestão acadêmica é garantir o direito do aluno. É garantir que o aluno tenha a nota no prazo, é garantir que o aluno tem o conteúdo liberado no início das aulas. O nosso trabalho é garantir o direito do aluno, que envolve também questões relacionadas à acessibilidade. Então, acho que como a gente conseguiu perpassar por vários temas, eu queria concluir dizendo isso. Tecnologia, ela tem que ser seu parceiro, seu aliado e trabalhar em silêncio, funcionando, com tudo disponível facilmente para o professor clicar e funcionar e seguir a vida. Então, acho que com isso eu encerro aqui a minha contribuição e devolvo aí para o Franklin ou para o Vianney para as considerações. Não, não, tu não devolve nada, tá? Aqui nós estamos, aqui é um espaço horizontal, somos todos professores, tá? Eu fico muito contente porque a alegria de professor é aluno que aprende, quando o aluno aprende, né? E se eu posso utilizar a tecnologia para atender mais alunos e fazer com que cada um deles aprenda mais, eu serei completo, né? Então, se eu posso utilizar esse suporte para poder turbinar, eu vou fazer isso com uma alegria muito maior, né? Eu estava hoje de manhã cedo revisando um vídeo do professor Lito, que eu vou colocar nessa minha comemoração dos 30 anos ali, ele colocando como que a gente pode, pela EAD, potencializar o humano. Porque nós temos muitos humanos que não têm acesso ao conhecimento. Se a gente pode levar o conhecimento para ele, levar um conhecimento de ponta e fazer com que ele suba um degrau, né? É fantástico. E se ele aprender a subir o primeiro degrau, ele pode subir sozinho o segundo, o terceiro, o quarto, vai pegando do corrimão ali. E nós, professores, nós, tecnologia, nós, EAD, nós, sistemas, nós, autores, nós, tutores, nós somos o suporte para essa caminhada, para essa jornada. Então, se eu posso usar a tecnologia para acelerar essa jornada, fantástico. Tem mais algum tema ou nós passamos todos eles? Eu Tem acho que mais passamos, né? alguns, e antes de Vai lá, chegar, vamos eu lá. queria mostrar um pouquinho como que as plataformas virtuais ajudam nessa questão do engajamento e da criação do conteúdo. Uma coisa que eu adoro aqui no Brightspace é que a gente consegue fazer toda essa riqueza e pluralidade de criação de conteúdo através de uma única tela. Aqui a gente pode trabalhar com conteúdos que já existem, que muitas instituições já têm, nos mais variados formatos, né, e padrões de mercado, mas também a gente pode criar arquivos, ou conteúdo novo dentro da própria plataforma, com recursos totalmente integrados, né? Criar elementos como esses que eu estava, né, comentando, elementos interativos, elementos que engajam o aluno, elementos que provocam essa curiosidade e instigam o aluno a dar um passo além daquela, às vezes, da capacidade conhecida dele, é muito interessante, tanto para fazer essa aprendizagem ser mais rica, mas também para criar esse senso de comunidade. Então, atividades como, por exemplo, avaliação por pares, avaliações baseadas em vídeo, uma coisa mais humana, mais pessoal, tem um impacto muito interessante dentro dessas estratégias. E também, né, a gente já falou de vídeos em algum momento, hoje em dia muito se fala, eu quero saber se o aluno chegou até o final do vídeo.
como a Karen comentou, eu posso dar o play e sair, né, e fazer alguma outra coisa. Então, essa possibilidade que a gente tem de criar interações sobre vídeos que já existem na plataforma, que já existem na instituição, é muito interessante para que a gente consiga, durante um momento de aprendizagem, ter algum tipo de avaliação mais formativa e, ao mesmo tempo, coletando informações a respeito dessas interações. Então, a gente sabe que o aluno, ele respondeu, se ele respondeu certo ou errado, se ele tem alguma deficiência em alguma área do conteúdo, garantindo que ele tenha uma jornada também de aprendizagem mais interessante, mais rica ao longo de todo esse caminho. Tá? É isso. Excelente, muito Marcos, sim. bacana. Inteligência artificial no apoio à aprendizagem. Estamos chegando nos finalmente aqui. Área inovadora, área fantástica, área intensa. O livro do Rui Fava, mostrei no começo aqui, ó. Ganhei esse livro aqui, galera, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a leitura do título dele. Aqui, opa, não deu foco porque está em fundo nublado para mim aqui. Mas aqui, agora deu aqui, ó. Inteligência e inteligência aplicada à aprendizagem. Meu colega, meu amigo Rui Fava escreveu, recomendo para todo mundo, pela editora Vozes, tá? Está disponível em todos os marketplaces. Rui Fava, inteligência e a generativa na aprendizagem. A quinta revolução cognitiva e seu impacto na educação. Recomendo para todo mundo, tá? Vai no marketplace aí, coloca ali Rui Fava, inteligência artificial generativa na aprendizagem, editora Vozes. Franklin, querido, segura aí. Inteligência artificial no apoio à aprendizagem. Muito bom, Vianney. Você deixou uma bucha comigo agora no final, hein, que é um tema que isso vai um webinar inteiro, né? Mas vamos Ah, mas, reduzir mas aí. tu é fodão, cara. Vai lá, segura aí. Vamos tentar, né? Mas o que eu diria, Vianney, a inteligência artificial no apoio à aprendizagem hoje ela é fundamental. No decreto, o próprio decreto diz, né, a importância de potencializar a mediação pedagógica, personalização do ensino e fortalecer essas rastreabilidades das ações educacionais. Então, o professor que ainda não está usando a inteligência artificial, comece desde já, comece pelo chat GPT ali, vai lá, começa a fazer algumas brincadeiras, começa a entender como ele vai raciocinando, e eu quero usar uma palavra, a Karen trouxe muito bem ali sobre a questão da docência, né, do aprimoramento, e eu quero usar aqui uma fala de uma conhecida também da nossa área aí, que é a Tuine Daros, aonde a gente fala de professor, conteúdo, materiais, transformar tudo isso, os nossos docentes, em design de experiência. Eu acho essa palavra bem legal, trazer. Os nossos professores precisam ser agora, além disso, design de experiência, ele utilizar todas essas tecnologias a seu favor para promover e potencializar a aprendizagem do aluno. Se for pensar assim, olha, é mais uma ferramenta que eu preciso aprender. Não, essa ferramenta vai fazer você te ajudar a sair de outras ferramentas, você deixar de lado aquelas do passado e potencializar o seu desenvolvimento. Então, o uso da inteligência artificial hoje ela é fundamental para as instituições do ensino, para o rastreamento, para garantir tudo isso. Um desses temas, os agentes inteligentes, ele está trazendo esse apoio para o docente, né? O docente antes tinha que ficar lá mandando mensagem, agora não precisa mais, ele faz na trilha o que ele quer, determina, coloca lá, e isso vai ser aplicado ao longo do semestre. Então, é muito importante para as instituições, principalmente para o aumento da eficiência operacional no acompanhamento de grande volume de alunos. Isso é fundamental para o docente, alinhamento com as exigências do próprio decreto, né, e torna-se um diferencial competitivo e inovador institucional. Então, a IA ela vai trazer esse papel de importância, o suporte à rastreabilidade e, claro, principalmente como apoio na mediação pedagógica. Então, tem muitas ferramentas novas que já estão bem consolidadas e outras chegando. A IA vem para transformar, de fato, Vianney, a nossa didática e o nosso ensino aí como um apoio para o docente. Ah, e para o aluno, porque ele ganha uma prontidão de resposta, tá? Ele Perfeitamente. ganha uma prontidão de resposta. Nós temos uma pesquisa já tem quase 10 anos essa pesquisa, que nós tivemos uma experiência que era uma turma de alunos, tinha tutores humanos com a sua agenda de trabalho e tinha tutores, não era por inteligência artificial naquela época, era por automação, e que eles respondiam 24 horas às perguntas dos estudantes. No final do semestre, os alunos não sabiam qual era o tutor humano e qual era o tutor, não vou chamar artificial, mas o tutor automatizado. E o tutor automatizado foi mais bem avaliado pelos estudantes do que o tutor agente humano. E aí a universidade perguntou assim, mas por que você preferiu este tutor? E eles colocaram assim, prontidão. Né? Então, se eu tinha uma dúvida, essa resposta me vinha exatamente no momento que eu tinha dúvida. E o tutor humano,
ele tinha a agenda de trabalho normal dele e a agenda de vida dele. Muitas vezes a resposta ficava para 12, 14, 16 ou 24 horas depois, né? Então, você tem uma prontidão. Além da É. prontidão, uma precisão, né? Isso dá para o usuário uma confiança bastante grande. Crianças, a gente combinou de até 16h15 com a audiência aqui, são 16h14. O que que vocês têm aí para a Rapa do Tacho? Eu queria só Bom, lembrar, Franklin, certa vez eu ouvi um certo professor chamado Vianney falar de um conceito sobre prontidão, sobre a cultura do WhatsApp Learning. Essa cultura imediatista, né, de ter um retorno imediato. Foi com o Vianney Sim, que eu sim. aprendi esse conceito. Exatamente, a prontidão. Quando você encurta, você não cria uma compressão do tempo. O tempo é o mesmo, mas você encurta a distância entre a dúvida e a solução. Então, com isso, você ativa o gatilho de aprendizagem do aluno em paralelo à dúvida que ele manifestou, sem ter que ter o delay. No passado, quando a gente colocou que o aluno ia ter respostas nos cursos de educação à distância em 24 horas, foi uma revolução, Foi porque mesmo. muitas vezes ele gastava uma semana para ter a resposta, porque era aula presencial. Então, a pessoa tinha aula com aquele aluno na terça-feira à noite. Ele teve uma dúvida no final da aula, só na outra terça-feira que ele ia ter a resposta, né? Então, quando nós passamos para 24 horas, isso já foi na Unisul Virtual, não foi na Federal, nós passamos para a primeira universidade que respondia em 24 horas. O aluno achou aquilo revolucionário. Hoje eu tenho a possibilidade de responder real time, né? Então, isso é fantástico para poder ativar o processo de aprendizagem é. do aluno. Galera, Professor, Max, se o você senhor tem 1 minuto, Max. Eu vou fazer um comentário que tem a ver com isso que o senhor comentou agora, né? Então, uma das Tá. revoluções foi, pô, em 24 horas eu consigo ter uma resposta. Quão ágil é isso, né? Uma grande revolução. Hoje, como o senhor comentou, o feedback já pode ser automático. E com inteligência artificial, hoje a gente consegue ir um nível acima ainda. Então, ao invés de eu simplesmente ter uma devolutiva a respeito, digamos, de um questionário, uma atividade, as próprias inteligências artificiais já podem sugerir conteúdo de remediação para suprir algum tipo de falha de conhecimento que tu tenha em relação a essa avaliação. Então, dentro da própria plataforma, conforme as respostas que o aluno tem dentro de um questionário, a nossa inteligência artificial já pode dizer, olha, Alberto, eu percebi que tu entendeu esse e esse conceito, mas eu vi que tu tem uma falha, um gap nesse tipo de assunto. Aqui está um conteúdo que pode te ajudar a entender melhor esse conteúdo. Isso tem um ganho Isso potencial gigante. está disponível hoje. Isso já existe hoje, sim. Não é promessa de engenheiro para a semana que vem Não, testar, tá, fazer um tá aqui, ó. demo. Tá aqui, ó. Esse aluno, ele Tá, fez essa prova aqui, ele se saiu bem nas questões de terminologia básica da língua portuguesa e figuras de linguagem, mas ele teve aqui uma falha em contação de histórias. E esse conteúdo pode ajudá-lo a melhorar nesse conhecimento. Então, é uma tá. interação automática na entrega do questionário que já vai direcionar ele para um próximo nível, ou uma próxima conteúdo nessa trilha de aprendizagem. Não é contação de história do Alberto, hein, gente? Isso é Não é garantia real, contação. está disponível. Tá, Já descompartilha a existe. tela aí, Alberto, que eu quero bater uma Sim, senhor. fotinha de todo mundo dando um sorriso para mim aqui. Eu vou falar 1, 2, 3 aqui, eu quero um sorriso bacana. Três. Cadê o Peterson? Tá aí? Tá, todo mundo aqui. 3, 2, 1, sorrindo. Aê! Bacana. Vou mandar para a imigração dos Estados Unidos. Ninguém mais vai poder entrar lá depois dessa foto, porque eles não querem pessoas felizes, tá? Eu vou mandar lá, vai ser todo mundo bloqueado lá por leitura facial, porque eles não estão querendo pessoas felizes lá. Galera, eu queria que cada um de vocês preparasse uma fala final, 30 segundos para cada um, para dar um speech final aqui, porque vocês viram, mais de 550 pessoas se inscreveram, as pessoas ficaram, as pessoas vão assistir o replay, vão acessar os materiais, é um tema da hora, então eu quero um recado de cada um de 30 a 45 segundos. Enquanto vocês pensam esse recado, eu vou compartilhar a agenda da Roper aqui, para todo mundo poder ficar em sintonia com a gente aqui. Eu vou compartilhar essa agenda nossa aqui da Roper para todo mundo ficar em sintonia com a gente. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Exibição, tela cheia. Essa bateria de webinars da Roupa só é possível acontecer porque tem um conjunto de empresas que nos apoiam. O Liceu, já expliquei para você, é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil hoje, tem mais de 400 instituições, é compatível com o LMS, é compatível com o Censo, é compatível com o ENAD, faz tudo que você precisa, desde a captação até o diploma digital. Fábio Cesp é o diretor-geral do Liceu, ele está no chat aqui e ele pode te atender, e ele pode te explicar, e ele é uma pessoa muito do bem, tá?
A D2L é a nossa patrocinadora. Hoje deu um show para vocês com o Bright Space aqui. Tem o QR Code aqui e tem também o contato da Luciana Rosário no chat aqui para você ver como é que você pode utilizar toda essa multiplicidade de recursos para turbinar a aprendizagem, turbinar a satisfação do aluno e atender a demanda do regulatório. Financiamento estudantil. Chegou no Brasil um financiamento descomplicado, que é o crédito ficou fácil. Ficou fácil. É tudo digitalizado, até quatro fiadores, não tem papel para cá, não tem papel para lá, é descomplicado e você pode trazer para sua matrícula um aluno que não tem a capacidade plena de pagamento. Fala com quem? Com o Marco Aurélio. Marco Aurélio está aqui no chat para falar com você. Fala, Marco Aurélio, Vianney falou que você vai me ajudar. E ele vai te ajudar de fato. E também você pode falar com o Diogo Fonseca na Princípio. O Diogo Fonseca, junto com o Valbo, com outros colegas, eles desenharam uma solução de receita garantida para o ensino superior, para a educação básica, para a educação aberta. Tá? Eles têm uma solução para você que diminui o seu risco e aumenta a sua retenção e aumenta a sua fidelização. É muito bacana, né? E o Diogo Fonseca está no chat, ele vai explicar como é que a Princípio pode ajudar a sua instituição. Tem o QR Code aqui também e tem também aqui no chat. E a Roper agora está com o Samuel Tracy, que é o nosso novo diretor comercial, então ele virou o para-choque da Roper. Ah, eu quero contratar o Adriano para a Enad, fala com o Samuel. Ah, eu quero contratar o Caio para a M&A, fala com o Samuel. Ah, eu quero contratar o Will para regulatório, fala com o Samuel. Ah, eu quero contratar o Evandro ou a Jucimara para EAD, fala com o Samuel. Ah, eu quero contratar a Vânia para relacionamento, fala com o Samuel. Eu quero contratar o Paulo Prestes para estudo de mercado, fala com o Samuel. Fala com o Samuel que ele vai te dar o caminho das pedras dentro da Roper aqui. Semana que vem, em Foz do Iguaçu, nós vamos ter uma etapa presencial do Prodese, não tem webinar semana que vem, porque estaremos todos em Foz do Iguaçu. Gestão de talento e liderança, inscrições abertas, você ainda pode participar desse programa. Já expliquei para você, a Hope tem todo o atendimento regulatório e tem um curso agora de legislação. Tá? Assim que mudou a legislação, o Wildenilson Senhorini, que não é bobo nem nada, já formatou um curso, está prontinho, tá? Para você entender a legislação. Então, está aqui novas legislações para a educação superior. Marco regulatório, presencial, semipresencial, EAD. Fala aqui com a Roper e participa do curso do Will Denilson para você mandar bem. Semana que vem, então, não tem webinar, estaremos todos em Foz do Iguaçu, dia 2 de julho. Nós vamos fazer um webinar muito especial, sabe por quê? Todo mundo cheio de dúvida. Dia 27 tem uma reunião dos PIs com o MEC, do Brasil inteiro. E eles vão sair de lá cheios de dúvida. Então, nós vamos fazer no dia 2 de julho um tira-dúvidas de esclarecimento para fechar, para abrir o segundo semestre, limpando o trecho. Tá 10? Vamos lá, galerinha. 30 segundos até 45 para cada um de vocês. Cronômetro ligado. Quem vai começar vai ser a Karen. Na hora, ó, a mensagem final é: cuidem dos alunos, cuidem dos professores e use a tecnologia para isso. Não queiram ser a Mulher Maravilha de resolver tudo sozinho. Use a tecnologia ao favor de vocês, que ela vai ser, com certeza, a principal aliada para o sucesso dos alunos, para a vida dos professores e para o monitoramento das instituições. Como é que é o nome do livro do Issam Itiba? Quem ama, cuida. É isso aí. Quem ama seus alunos, cuida. Vamos lá no rodízio nosso aqui. O Peterson acabou de tossir, deixa ele acabar de engolir a tosse ali. Franklin, 30 segundos para você. Beleza, obrigado, Vianney. Bom, primeiro é agradecer muito a vocês a oportunidade, Vianney, de estar nesse webinar com feras aí claro, acho que compartilhar um pouco desses anseios, né? Um pouco das nossas ideias e soluções, os anseios que a gente tem com tudo que está acontecendo, essas mudanças de decreto. Mas assim, como mensagem final, deixar dois recadinhos. Para Yes. Aproveitem as novas exigências para aprimorar a gestão de permanência e sucesso dos alunos. Isso vai fazer diferença no seu processo de qualidade de aprendizagem dos alunos na instituição. O professor, potencialize sua docência com aprofundamento das ferramentas da sua própria instituição, através das capacitações que elas oferecem. Conheça mais profundamente o ambiente virtual e comecem a utilizar a inteligência artificial para aqueles que não estão utilizando ainda, para potencializar a sua gestão das suas salas de aula, das suas aulas síncronas e síncrono-mediadas que virão por aí. Esse é o meu recado, Vianney. Obrigado. Excelente, seus alunos estarão felizes que você está cuidando deles, como uma missão franciscana.
A USF, para quem não sabe, são dos frades, né? Os frades da ordem menor, os franciscanos, né? Que cuidam dos alunos. Eu fui aluno franciscano de freiras no primário e dos frades, né, no ginásio, no científico, e até hoje tem um carinho muito grande pela ordem franciscana, e eles têm uma excelência na educação. Então, eu tenho uma admiração profunda pelos franciscanos, pelas freiras e pelos frades franciscanos. Então, quero que se leve meu abraço, né, de devoção a todos eles, de carinho por tudo que eles fizeram de bem por mim ao longo da minha vida acadêmica. Obrigado. Alberto Maxner, querido, 30 segundos a 45 para você, 3, 2, Joia. 1, já. Valeu. Bom, em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade de conversar sobre um tópico tão relevante, tão importante, né, na educação. Ah, deixar a D2L à disposição, os meus serviços. Eu sou um apaixonado por educação, mais de 20 anos trabalhando com educação, apesar de ser relativamente jovem, mas é um campo muito encantador e que merece toda a nossa atenção e cuidado também. Então, contem conosco para o que precisarem e muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Excelente, muito bacana. E deixei para fechar aqui com o nosso anfitrião, né? Porque o anfitrião, que hoje foi um co-brand, nós organizamos esse webinar junto com a D2L para trazer as novidades do Canadá para o Brasil agora. Então, o nosso anfitrião representado aqui foi o Peterson, e a gente queria agradecer, então, essa oportunidade e deixar a palavra final, então, para o Peterson fechar aí o esquema. Nunca sei se é Peterson ou se é Peterson. Quando eu estou no Canadá é Peterson, mas eles me chamam aqui no Brasil, entre nós brasileiros é Peterson mesmo, e eu me sinto bem Então, vai assim. lá. E eu quero dizer assim, que educação é servir, né? É servir o nosso aluno, é servir as novas normas e não encarar essas mudanças tão necessárias como um cumprimento de normas. Hoje eu estive aqui nesse webinar servindo a todos. Respondi todas as perguntas no melhor que meu conhecimento permitiu. Coloquei cases de sucesso para dar suporte à transformação digital tão esperada pelas instituições nesse novo marco regulatório. E quando a tecnologia certa se conecta com o propósito, como o que a gente fez hoje nesse webinar, tudo fica possível. Então, na D2L é isso que nos move, né? A gente segue junto, então, construindo uma educação mais forte para o Brasil, mais humana, mais sustentável, suportada pela tecnologia certa, que a gente acredita muito que é a nossa, juntamente com a consultoria da Roper, porque não é só tecnologia, é também consultoria. Mais que tecnologia, mais que consultoria, é doação, é criação, né? Eu partilho muito daquela frase da Karen: eu quero a tecnologia invisível, eu quero a tecnologia intuitiva, eu quero a tecnologia que não dê trabalho para o meu aluno, eu quero a tecnologia que não dê trabalho para o meu professor, eu quero a tecnologia que não dê trabalho para o meu técnico administrativo. A tecnologia invisível, ela leva uma fluidez ao longo do processo, e eu sei que vocês conseguem fazer isso, e eu sei que nós estamos sim em sinergia em prol disso. Ficamos por aqui, galera. Semana que vem não tem webinar. Nós vamos estar lá em Foz do Iguaçu, todos trabalhando lá numa etapa presencial lá do Prodés, mas dia 2 de julho, né? Repetindo aqui, ó, a Karen gostou, né? Dia 27, o MEC vai reunir todos os PIs do Brasil inteiro para fazer um tira-dúvidas. E quando acabar, eles estarão cheios de dúvidas, tá? E nós vamos, então, no dia 2 de julho, trabalhar essas novas dúvidas, então. Beijo, ficamos por aqui. Abração, muito obrigado para vocês quatro. Vocês deram um show, gente. Beijo. Tchau. Até mais.